Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Ante os elevados índices de suicídios registrados no mundo inteiro, atualmente numa sociedade dominada pelo materialismo, nunca será demais voltarmos ao assunto suicídio. No balanço das contas, em forma de oportunidades oferecidas pela justiça divina, além de um atraso, impõem sofrimentos aos que tentaram desistir de viver. Poderíamos ouvir algo mais sobre o tema? Considerado pela maioria das religiões como imperdoável e determinante da condenação eterna, o suicídio, segundo o Espiritismo, é visto como a fuga ou deserção de programas planificados antes mesmo da reencarnação, viabilizar a existência do ser na dimensão em que nos encontramos. Não a partir de teorizações, mas de milhares de depoimentos através de outro tanto número de médiuns. E da forma objetiva como a doutrina espírita trata a sobrevivência após a morte, a vinculando também a lei de causa e efeito, ou lei do karma, revela que as sequelas ou traumas produzidos pelos violentos traumas impostos ao corpo físico gravam-se na estrutura denominada corpo espiritual ou perispírito. Efeitos que se reproduzirão de um modo ou outro na reencarnação imediatamente após a frustrada pela violência intencional. Tais marcas imporão limitações ou restrições na forma biológica resultante da gravidez durante o número de anos que faltavam ser concluídos na forma voluntariamente abandonada, tempo necessário para recuperar a harmonia da estrutura drasticamente avariada, a fim de retomar o curso da evolução inexorável, atrasada pelo gesto insensato. Análises apresentadas no Livro dos Espíritos, nas questões 943 até 957, oferecem vários elementos para reflexão. E o estudo sobre a obsessão nos oferece outros importantes dados. No depoimento de espíritos como a senhorita Cláudia Pinheiro Galassi, desencarnada aos 18 anos, que em sua carta diz aos pais: não sei até hoje que forças desumanas teriam dominado o meu ser. Recordo-me que chegava a sentir mão pesada sobre a minha para que o gatilho não falhasse. Ou Vladimir César Ranieri, desencarnado com 25 anos em 1981, que revelou: o que se verificou foi a hipnose por parte de criaturas desencarnadas que me seguiam e junto dos quais não me furto a responsabilidade do meu gesto infeliz. A minha vontade era uma alavanca de Deus em minhas mãos. Poderia facilmente escutar os convites injustos e rechaçá-los com o meu livre-arbítrio, mas a minha fraqueza foi o que me perdeu. Ambos com cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier e inseridas no livro Amor e Saudade. Situações como essa são consideradas como atenuantes. Não impedem, contudo, a necessidade do enfrentamento das consequências advindas do ato extremo. Em texto inserido no livro Religião dos Espíritos, prefaciado pelo orientador espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier, no início dos anos 60, ele explica que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Esclarece que, segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas. Correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez ou a mudez, a cegueira, a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Exemplificando, diz que os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as
afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças de sangue e as doenças endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo as neoplasias diversas e a paralisia infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite ou osteite difusa. Anos depois, indagado sobre o problema da esquizofrenia, Chico Xavier revelaria muitos portadores deste transtorno psiquiátrico são os que suicidaram após terem cometido homicídio. E as vítimas do nanismo, os que se atiraram de grandes alturas, chocando-se com o solo em pé, impondo radical compressão às estruturas físico-perispirituais. Como o desconhecimento dessas informações certamente tem favorecido o número crescente de suicídios em todo o planeta na atualidade, necessário difundi-las para, pelo menos, as pessoas refletirem sobre as possibilidades expostas e sobre a orientação oferecida por Emmanuel no final do seu comentário. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.